dia, boa tarde, Ai, tudo Oi, bem? meus dramáticos, Bom Fefuxo. dia. Bom dia, boa noite, boa tarde. Maravilha, mais um dia aqui. Mais um dia, meus amores. Olha, gente, lembrando que estamos em cartaz. Em cartaz não, eu vou Ele entrar em vai cartaz, entrar vou entrar em cartaz em breve. Quais Mas- as nossas plataformas, Fefo? Conta. YouTube, que a gente vocês podem assistir a nossa carinha linda. Spotify, Spotify. toda quinta-feira, às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Nossas redes sociais. Redes sociais. @Dramáticos Podcast. Maravilhoso. E o seu, Fefo? Fefo Barros. E o meu @Yaya com Y, Yaya Dornas. Linda, maravilhosa. E aí, hoje? E hoje nós estamos com uma mulher super potente, uma atriz foda, linda, maravilhosa, nossa queridíssima Michele Muniz. Michele Muniz, aplausos virtuais. Olha esse Muito sorriso obrigada, maravilhoso. que Não só Michele Muniz, mas José Mário José, está aqui tá também. aqui, gente. Olha esse Na barrigão, barriga mostra dela. lá. Olha Ô, o tamanho gente. disso. Será que Já. será que ele vai se mexer muito? Vai se movimentar muito nessa conversa? Ele Gente, mexe. mexe bastante. Prazer estar com vocês. Muito obrigado. Pelo convite. A gente que agradece, a gente tá muito feliz. Então, pra começar essa roda de conversa, quem é Michele Muniz? Pronto. Aqui já começa daquele jeito. Céu. Vamos nós! Gente, mas vocês são profundíssimos. Muito, aqui é drama, aqui é sessão de terapia. Total. E a primeira Dramático. pergunta é: quem é você? Eu Quem sou é uma você? insistente. Faz mais dramática, vai lá. Eu sou uma insistente. Sou uma atriz insistente. Uma pessoa que não adianta, gente. Eu vou cair de pé. Vocês vão ter que me aguentar. Vocês vão ter que me engolir. Já diria Zagalo. Vão ter que me engolir. Não vai ter jeito, gente. O palco disse que tava bom e eu acreditei, entendeu? Maravilhosa, dá vontade de fazer aquele jogo. Eu sou uma atriz resistente. Agora comédia, agora chorando. Total. Você é atriz? Você Ah, é então atriz, chora. chora. aí. Então chora. Então me faz dar risada, me conta uma Eu piada. passei por Ai. uma entrevista de emprego, assim, na época da adolescente. Aí você vai lá e precisa arrumar um emprego. Você gosta de ator? Já conta uma piada pra gente. Eu sou péssimo em Nossa. contar piada. Não, eu tô terrível em gente, contar mas piada. negócio, são gente. coisas diferentes, né? Totalmente. Virou todo um lance muito louco tudo isso. da Não nossa- conseguiu um emprego e ainda falando, Ih, nossa, ele vai, deve ser isso péssimo é ator, eu não nem contar Não piada. faz- né? Chora, Aquela coisa, péssimo. a referência meio Ari Toledo, né? Tem que me fazer rir, né? Tem que me fazer alguma coisa. É muito maluco isso. E E em breve a gente vai ter os quadros, Mi. Ai, Tem que ter uns quadros, jogos de improviso pra gente Quadros, fazer. canecas. Canecas. Gente, acho tudo. Em breve. Acho tudo. Tem que pôr esse povo. Em breve, Não é? Pra gente a gente é brincar tão aqui dramático, também, a gente é tão nossa. reclamão. Tem que pôr pra jogo, então, sabe? Ou quem sabe que pôr- faz no podcast. Nossa, adorei esse É. título. E quem te conhece, quem te segue nas redes sociais, porque você foi pras redes sociais também, né? Ai, Se fui. tornou uma artista múltipla, uma empreendedora. E quem te conhece vê o quanto que você tá ali na família, com a gravidez. Agora, isso é um assunto muito importante que eu acho que a gente tem que trazer em pauta. muito. Como que a maternidade, porque você tem a Pietrinha de 8 anos, conta pra gente um pouco dessa experiência da maternidade e com a vida de atriz. Olha, gente. Tabu. É tabuzaço, né? Pra quem, É. principalmente nós mulheres, né? Porque as pessoas têm muito essa ideia, né? Ou tinham essa ideia, que bom que o mundo tá mudando, graças a Deus. Ufa! Isso está se desconstruindo dessa, a profissão de ator, a profissão de atriz, o quanto você tem que abdicar, porque imagina, você vai estar de quinta a domingo no teatro, imagina, você vai filmar não sei não Vai onde, viajar. você 3 vai meses, viajar, né? e você É. tem que estar disponível, e o seu corpo pro seu ofício, e a sua voz pro, né, o seu ofício, e o seu tempo, imagina, a sua família. E eu comecei a fazer teatro muito nova, né? E comecei a fazer com esses dinossauros, né? Que eram essas pessoas que tinham esse pensamento, que hoje eu acho que é um pensamento que ele está sendo mais diluído com essa mudança do mundo, que é muito Sim. importante, né? De a gente saber valorizar cada coisa. Tudo é importante. A profissão é importante, mas a Mas a família vida pessoal, é muito lógico. importante. E eu acho que se não tem uma vida pessoal saudável, interfere na sua vida profissional. Totalmente. Total. Pra você não engessar, pra você não
estar inteiro ali também, né? Quantos de nós, né, por alguma razão, a gente acabou se apoiando na profissão e não resolvendo questões, né, passadas, muitos, né? Ou Sim. se apoiou na profissão, vim para o eixo Rio-São Paulo como uma fuga de casa. Sim. Porque ser ator era um tabu, né? Imagina você chegar na família e falar, ai, o que você vai ser, meu filho? Você é ator. O que você vai ser, minha filha? Você é atriz. Então, Puta e viado. Era exatamente isso. É pra falar. Essa. O medo dos pais, né? E você chegar ainda eu adolescente, né? Porque eu, com 15, 16 eu já tinha um curso profissionalizante, né? Porque em casa era muito assim, você quer... Ah, minha filha, você quer ser atriz, você tem que estudar. Não importava o que você queria ser, mas você tinha que fazer o caminho do Sim, meus do pais foram estudo. isso também. Meus pais falaram, não vou acompanhar, não vou fazer teste, vai estudar, quando você estiver pronto, vai você. É que eu acho que aquele teste de, será que é mesmo? É. Sabe? Será Mas que é como mesmo? que você descobriu o teatro? Com uma oficina cultural da minha cidade. Uma oficina pública. Como gente. o acesso cultural. Exatamente, que é o que eu faço hoje. A importância... Qual cidade, desculpa? Ribeirão Pires. Pires, que é pertinho aqui de mais São Paulo. próximo. Isso. Quanto tempo Grande São daqui? Paulo. É Grande São Paulo, ali perto do ABC. Fala ABCDR, né? Você vai ABC, São Caetano, Santo André, Mauá, Ribeirão. Quase na praia. Praia, cidadezinha fria. Adoro. Começou uma oficina cultural na cidade e veio um grande cara, que é o Alexandre Matti, de São Paulo, ia pra lá. E eu tinha 12 anos, né? E eu já tinha feito um monte de coisa na cidade. Já tinha feito no clube, né? Ribeirão é uma cidade próxima a São Paulo, mas que tem áreas de interior. Então, eu já tinha feito vôlei, já tinha feito balé, já tinha feito... E nada ia de encontro. Quando eu fiz teatro, quando eu cheguei, imagina, era um complexo cultural. Tinha acabado de entregar. Então, a gente fala, né? A gente tá nesse tempo quente aí, né? Desse ano eleitoral, político, todo mundo falando disso. Mas, assim, a importância de você ter iniciativas, né? Públicas, municipais, porque você tem que dar o acesso. Se vai ser ou se não vai ser, é outro papo. É o que são as fagulhas que vão acender, né? Exatamente. O tesão, E né, eu da sou pessoa. fruto disso. É. Eu sou fruto lindo. disso. Eu comecei ali em Ribeirão e eu cheguei em casa deslumbrada. Eu falei, imagina, o palco é meu lugar, eu vou ficar, Achei. eu vou... Aí eu encontrei todo mundo, né? Encontrei Milton Nascimento na música, Chico Buarque com 12, 13 anos de idade. Eu já gostava de novelas muito, Eu sou fruto da televisão, né? Como muitos, né? Porque é anos 90, gente. Sim, entregando a idade. somos frutos todos, né? Mas eu achava aquilo muito... Achava maravilhoso, sempre quis fazer, mas qual era o caminho? Então, o teatro, ele veio, assim, muito na veia, o bichinho, tal do bichinho, né? Pico. E aí, eu fiquei muito deslumbrada, apaixonada, insisti, larguei. Na época, eu jogava vôlei na cidade, falei pros meus pais, não dá mais pra jogar vôlei, eu preciso fazer teatro. E meus pais, como pais mesmo, falaram, bom, então vamos ver onde essa insistência vai, né? Até onde? Até onde vai? Minha mãe procurou um curso em São Paulo, que era o lugar. Existia em São Caetano, acho que tem a Fundação das Artes e tal, mas eu era adolescente ainda, né? E aí tinha o curso na Santa Cecília do saudosíssimo, adoro, Everton de Castro, que a escola não existe mais, mas era o curso, na época era o curso do Everton de Castro, tinha o Célia Helena, que era o curso mais caro, né? Não sei se ainda Deve ser um doce. Macunaíma, mas ainda tinha essas tradições e tinha o curso do Everton, que se falava muito na época. O Everton estava na televisão com os Maias, então tinha toda ainda aquela coisa. E eu fui Gente, eu tinha esquecido completamente do curso do Everton. Do Everton de Castro. Caramba. E era final de semana, para um adolescente, final de semana, sábado e domingo, das 9 às 5 da tarde. É puxado, hein? Então quer muito? Quer muito. Abrir a mão de encontrar o pessoal, fazer as resenhas. Tudo. Porque a gente acaba amadurecendo muito mais rápido, né? Com 12, 13 anos, lidando com o teatro, com adultos, com pensamentos que não são comuns para uma criança de 13 anos. Vem filosofia, vem literatura. E aí, na época, você ser muito novo e estar em contato com tanta coisa bacana, tanta coisa importante, com um curso. Você tem que levar a sério que você lê de 1 a 2 livros por semana, porque tinha aquele rigor. Né? Eu estava comentando, o teatro, eu faço muito esse comparativo com o bailarino ou bailarina quando fazem o balé clássico. A gente escuta que quando um bailarino ele é formado no clássico, ele pode dançar jazz, ele pode dançar contemporâneo, ele pode fazer qualquer coisa. Então, era essa ideia que eu tinha. Eu preciso fazer teatro, eu preciso entender o que é teatro. E, para além da atuação, o que é o figurino, o que significa o texto, qual é a importância do texto, qual é a importância da voz no teatro,
teatro do corpo, no teatro, que são todas as disciplinas que a gente tem, né, nas aulas, porque se eu souber fazer teatro, eu vou saber fazer qualquer coisa. Então, assim, isso foi o chip que ficou na minha cabeça. Assim, eu acreditei muito nisso. E ainda bem. E eu acho muito lindo quem é jovem, nessa idade, 12, 13 anos, e sabe muito o que quer. Isso é verdade. Sabe? Está complexo nos dias de hoje. É complexo, não, é complexo. Mas nessa coisa, tipo, eu quero fazer teatro, eu vou me jogar a fazer teatro, eu vou me abster das festinhas com os amigos, eu vou mergulhar nisso. Eu passei, você tá contando, eu falei assim, nossa, eu tô me vendo na minha trajetória também, até com o Toscano. Porque eu tinha 15, 16 anos, fui fazer um curso de dramaturgia com ele. Você é amassado no grupo. E você... teatro do absurdo, falando tanta coisa. Eu falei assim, gente, eu sou um adolescente de 16 anos ouvindo aquelas coisas. Com um monte... Eu era mais jovem no grupo, assim, também. Isso é uma delícia, uma delícia. E você precisa querer isso, né? Hoje em dia, talvez... As pessoas estão meio perdidas nos seus propósitos, né? Mas eu acho que o teatro, ele faz isso, né? Quando o bichinho pica, vem um desejo e a importância de achar o significado. Eu acho que o teatro, quando a gente se apaixona, seja por um esporte, por uma profissão independente, de uma arte, do que for, quando a gente se apaixona, a gente cria também um objetivo de vida, um sentido de vida dentro, e aí acaba tornando aquilo uma profissão no futuro. Aí eu faço contraponto contigo, que foi a pergunta que vocês me fizeram sobre como família, teatro, tudo caminha. Porque a gente faz disso um sacerdócio, né? Sim. A gente faz disso o lugar mais importante, e a gente coloca isso acima de tudo. E daí as coisas vão acontecer, você se forma, a sua mala tá cheia de conhecimento, de livros que você leu, você tá cheio de gás. E aí não foi suficiente fazer o curso profissionalizante, porque quando eu fui pra faculdade eu fui fazer o quê? Artes, fui fazer comunicação das artes do corpo na PUC, porque eu ia sair de lá. E também foi uma coisa que eu gosto muito de falar, porque eu fui bolsista na PUC. Né? Então, assim, as pessoas falam muito de cotas, falam muito do ProUni, falam muito de... Então, volto a dizer que na minha trajetória, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ser bolsista, né? Primeiro ano, meus pais me ajudaram, e aí eu fui atrás de tudo que precisava fazer, que precisava recolher dos meus históricos, e fui bolsista numa faculdade que era uma faculdade cara. A PUC é uma faculdade cara. Puta, né? universidade cara, é PUC. Adorei trocadilho. Muito. Exato. E é lá também encontrar com uma galera, Miriam Rinaldi, entendeu? Tem um corpo docente de respeito, né? Exatamente. Encontrar, e aí ter aula de física quântica, aí ter aula do corpo, ver outras coisas, né? Porque basicamente no curso profissionalizante saía ali com Stanislavski, Brecht, aquela formação que era mais a tradicional. Clássica, né? Clássica. E na PUC abria essa coisa do não existe dualidade entre corpo e voz, a totalidade do ser e aquela e faculdade, 4 anos. Tanto é que a minha formação foi com o José Rubens Siqueira, fazendo um compilado de Guimarães Rosa. Eram 40 mulheres fazendo Diadorim no palco, raspando a cabeça, com toda a simbologia. Quando você entra pra faculdade, se raspa o cabelo, e nós, meninas, mulheres, assim, a maioria entre 20 e 25 anos, tinha algumas mais velhas, mas assim, era essa a idade, raspando o cabelo, indo completamente na contramão do que seria ser atriz vedete ou ser atriz mais comercial, porque e que tá tudo certo. Que é a imagem, né? Era desconstruir essa imagem para se apresentar como artista. Então tinha toda aquela coisa, né? Que é o que eu falo que é o sacerdócio, que você sai com aquilo. Só que aquilo já tava me incomodando, para falar a verdade. Porque eu falei, nossa, é tanto tempo, é tanto investimento, e agora? Eu tinha muito isso. Eu tô há 4 anos pesquisando o meu joelho. Eu não aguento mais. Eu já fiquei, gente. Rolando. Minha tíbia. E as aulas, né, que são maravilhosas, profundas, mas a minha grande questão era como é que eu faço para transpor essa linguagem toda, que é tão maravilhosa, que é tão pro público.
pra massa, porque eu sempre quis falar com massa, eu sempre quis, sabe, que o meu vizinho entendesse o que eu tava fazendo, o que eu tava propondo, o que eu tava falando. E falar pra massa não é ser popular, também é trazer essas nuances, é trazer esse seu conteúdo, né? Exato, não é simplificar nada, muito pelo contrário, é aproximar, é conectar, né? Como eu fui conectada a algo que era completamente o desconhecido pra mim, mas que me fascinou, né? Sim, mas às vezes eu penso também que chegar até uma massa é você não criar um produto que as pessoas precisam de 10 milhões de livros de referência para poder entender a obra de arte, sabe? E não precisa, E não precisa, assim. Eu acho que a gente pode trazer um conteúdo que você tenha técnica, que você tenha qualidade, que você tenha todo um repertório intelectual ali que seja acessível, que as pessoas vão se atravessar por aquilo, vão conseguir compreender, levar para a vida delas, levar para uma mesa de discussão e pensar e refletir sobre aquilo, sabe? Eu já fui em espetáculo, eu falei, carai, sou burra, deixa eu ir embora, sabe? Sim. Então, assim, porque era muita, sabe, ameba com ensimesmado, angústia, né? Era sabe? aquela coisa que é só pro grupo. Só pro grupo. Então, eu acho entra que num intelectualoide, numa sofisticação que você não acessa, que você não conecta. E se a gente entender que o nosso ofício, o primeiro de tudo, é o de comunicar, né? Se a gente fala de ator, atriz, precisa comunicar, você precisa passar. Na PUC a gente trabalhava muito isso, conhecia muito, estudava muito isso, que assim, o signo que eu tô, o que eu tô mostrando, quem que é o receptor, quem é que tá emitindo, né? Com aquelas terminologias todas, mas que basicamente assim, que história eu estou contando? Sim. Que história eu estou contando? Então, sair da PUC me deu muito esse frio na barriga, porque eu tinha essa ansiedade. Eu quero trabalhar. Eu vi meu pai trabalhando a vida inteira, né? Eu vi, aprender tudo isso é muito bom, mas o que eu faço agora? Como eu boto na prática E agora isso, que eu preciso Pra ganhar onde dinheiro, eu vou? pagar as contas. Até porque eu tinha uma coisa que eu acho que também, graças a Deus, o mundo mudou e se desconstruiu, que existia uma coisa que era assim, se você estudou muito, você não pode ter uma imagem talvez atraente. Como mulher, se você é intelectual, você não pode ser gostosa. Sim. Ou você é gata, gostosa e burra. Sinônimo. Tô falando de uma época, tá, gente? Sim. Graças a Deus isso mudou. Isso mudou. Mas assim, ou você... Mas é uma época recente ainda. Não bem tá recente. longe. Se você é gostosa, linda, você não pode ter muito conteúdo, gato. Se você tem muito conteúdo e você tem um repertório pra falar e você estudou pra caramba, você não é bonita. Não é... Que era uma loucura, mas que era um pouco a prateleira do que se tinha. E eu ficava muito intimidada com agências, eu ficava muito intimidada. Mas aí que eu falo que entra coisa também pessoal, de tipo, não me achava bonita, eu queria muito beber de... Gente, eu tô me identificando tanto com a Michelle do lado contrário. Pelo lado, tipo, da sexualidade, do quanto que eu vivi isso e sofri, tipo, a questão do corpo, não se assuma. Não, você vai, se você se assumir, não vai ter trabalho pra você. Exatamente. E você vai criando, vivendo, muito jovem, com 15, 16 anos, você tá nessa fase, nossa, mas é a minha profissão, né? é o sonho da minha vida. Você tá construindo quem você é ali, tudo. Você vai acabando se colocando em caixas, né? Também. E eu vim dessa... Fui criança vendo a Xuxa Meneghel e as Paquitas, né? Cacheada. E só loura, imagina aquilo. Eu fui criança querendo ser a Paquita. Eu queria também, mas eu fingia que não queria. Eu também. Fingia que não queria, mudava de canal, via Mara. Via Mara Maravilha pra tentar, né? Mas tinha muito isso. Eu tinha essa sabotada comigo mesma. E também porque com 13, 14 anos, eu já tinha quase 1,70 m. Então, o corpo da menina. Então, assim, pra eu falar, caramba, eu sou bonita, não era eu sou bonita, eu tenho que ser gostosa, porque, né? Não era a lisinha com franjinha aqui, com carinha de, né, Doriana. Não, eu já era o mulherão que aparecia no comercial de cerveja. Então, isso tudo foi me acompanhando meio como uma sombra. E quando eu saí da faculdade, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar. Eu lembro que na época Orkut, né, e aquele computadorzão, e a gente mandando currículo, formação e buscando, e ia pra teste, aí via aquelas meninas escoladas que já faziam TV, que já faziam participação. Clima de teste. Você fez muita publiça? Muito tempo depois. É? Depois que eu ganhei essa... Por isso que eu falo, isso que o Fê falou é muito sério e é muito importante. O quanto o pessoal é a base
para que a gente possa se firmar, sabe? Quando eu estava bem, quando eu algumas coisas. consegui olhar no espelho e aí a publicidade começou a virar para mim. Mas até lá era o teatro que eu tinha, quer dizer, mala muito cheia, me exigiam muito pouco, eu falava, não, eu quero dar mais, eu quero entregar mais e não tinha, então... Com toda essa bagagem que você estudou, eu acho que a única coisa que a gente quer é a possibilidade de, eu quero trabalhar, eu quero botar tudo que eu tenho em prática. E é muito difícil você achar um trabalho que você vai ficar 3 meses pesquisando aquele personagem e tal, pra ir pra ser... Não tem, entendeu? Não tem. E aí tem um acordo que eu fiz comigo mesmo também, que eu falava sempre pros atores que trabalhavam comigo, que aí eu já vou chegar nesse lugar aí que eu consegui desenvolver não só o trabalho como atriz, mas fui desenvolvendo outras áreas. Que é assim, eu não aceito ser uma atriz frustrada. Não aceito. Porque eu estudei muito pra frustrada. Eu não posso fazer isso. Então, assim, ser frustrada, não. Primeiro, vamos ver alguns lados que são maravilhosos da nossa profissão. A gente pode morrer fazendo isso. Diferente do esporte, infelizmente, né? E de outras modalidades que as pessoas chegam uma hora, aposentam. Quer dizer, se for a sua escolha de vida, se você nunca quiser sair desse trilho, cara, você vai poder atuar... Tem personagens até o fim da vida. Se você acreditar nisso e quiser isso. Eu tô falando de você ser ator. Não tô falando do ego, da vaidade, de ser lindo. Né? Não, que é o que a beleza acaba também. Né? Ela se transforma, né? Ela se transforma. Que é o olhar que a gente tem. Mas é que tem gente que só tem beleza. Isso. É só isso. É isso que também. eu ia dizer. Pro artista, pro cara falar de ator, vamos falar de ator, vamos falar de atriz, vamos falar desse lugar. Então é essa pessoa que ela pode olhar pra profissão e falar assim, não, cara, eu me recuso. Porque eu dei tanto de mim pra você que você vai me devolver. Só que se você não devolver do jeito que eu quero, assim, ou que eu sonhei, eu transformo, eu vou buscar, mas me frustrar não, porque é muito triste. Gente frustrada é muito triste. Com certeza. A gente atrapalha a vida dos coleguinhas, e a sociedade, um monte de coisa. E você cria traumas, assim, você cria barreiras, porque é tristeza. É a profissão. E aí, chegou uma hora, aí eu fiz um teste de teatro, que era para um espetáculo infantil, que tinha uma lei de incentivo, da chamada Rouanet, que foi batida, condenada, artistas mal compreendida. Mal compreendida. Olha só como que as políticas públicas são tão importantes na sua trajetória, Na minha foram fundamentais. Olha isso. Eu não tenho como me opor a isso de forma nenhuma, porque eu sou fruto disso e fruto de políticas que existiram e existem e que me deram o acesso. Eu tive, através dessas políticas, o acesso. E aí eu acho que a via é dupla. É você ter o acesso e o que você quer. E aí você vai buscando... O que você faz com isso, O que você faz com isso de melhor, né? O que faço o que é importante. Eu sempre coloco isso muito nas minhas redes sociais. Gente, quando tá todo mundo brigando, você que é artista, você que tá faz o que é importante. O que tá na sua mão para fazer? Faz o que tá na tua mão, lindo. Entrega o que você tem enquanto dá tempo. Para de olhar, entrega o que você tem. O que você trouxe? O que você preparou? Você não tá aí há tanto tempo fazendo isso? Então faça alguma coisa. Né? Produza, porque o que fica são as nossas ações, não as nossas reflexões, Isso é legal para nós, pro nosso ego, pros nossos amigos, mas assim, o que de fato você entrega? Então isso... E eu acho que isso tem muito a ver com a frustração também, porque eu vejo que você é sacudida. Você vai, você faz, ela vai... eu não vou esperar, eu vou produzir, eu vou escrever. E as pessoas, eu vejo a frustração, porque existem muitos atores na espera. Então, isso é muito triste. E isso é triste, porque eu vejo na pandemia o quantos de amigos, atores que esperaram a pandemia inteira. Quando a pandemia acabava... Não, aí tu toma sol na varanda só, né? E faz vamos yoga. criar, você tá maravilhoso, mas... Sabe por quê, Fê? Eu entendo que assim... Claro, a gente tá aqui, né, mirando muito na nossa profissão, mas são as pessoas. Né? O quanto você quer ser médico, quanto você quer, né, ser engenheiro, quanto você quer ser ator, o quanto... Não importa. E aí eu acho que a nossa profissão tem uma coisa do lúdico que eu acho que é fantástica, porque a gente realmente acredita que a gente pode. E é aquela coisa da criança, né? Quando você decide ser ator, você acredita que você pode, você acredita que você, sabe, você vai pro Rio de Janeiro, você vai pra TV Globo, você vai fazer novela das 8, e você acredita. Que bom que você acredita. Só que o acredito é o primeiro passo. Quando você começa a perceber que as coisas, elas não se desenham, não é tipo, acabou meu mundo. O que você tem?
a sua fé naquilo ainda, Exato. de alguma maneira, para poder transformar. Uma coisa que eu acho que é muito importante que o teatro traz para nós atores, que a gente estuda desde a raiz e que sedimenta, é justamente não perder-se no meio do caminho por causa do deslumbre de não entrar numa Rede Globo, por Sem exemplo. dúvida. De não entrar em uma novela, ou um grande produto, um grande filme. Quantos atores existem que nunca passaram por esses canais, estão na batalha, estão produzindo, estão fazendo seus curtos, seus filmes, seus longos, e por aí vai. Não pode ser o foco E as pobres. Tá aí uma verdade, mas... Isso é maravilhoso. Desculpa, era só uma piadinha. Mas é muito bom mesmo, concordo. Mas eu acho que o estudo, ele acaba te dando um lugar mais firme para Claro. você se segurar. Mas é verdade. Por isso estamos o quê? Porque a são gente fases. aceita, publica, ir pra Globo, que foi Mas, da quer dinheiro. dizer, mas tem o Mas lado não só contrário. isso. Não A só gente isso. ouve também um discurso. Você chega ali, né, maravilhado num curso de ator, seja ator de teatro ou TV, com essa expectativa. Porque a grande maioria de nós fomos formados pela Tem essa televisão. referência, Uhum. né? Então você chega com essa expectativa. E a, Aí Glo- vem, e a Rede Globo era o lugar a ser alcançado, Exato. era o topo da O único montanha. também. aí né? vem um professor que foi mandado embora da Rede Globo, por isso que ele tá te dando aula naquele curso de teatro. Aham. Fala, esqueçam a televisão. A televisão é o diabo, quer dizer. Então tem o outro lado. E aí você... Ator de verdade. Ator de verdade é do teatro. Aí você teatro. coloca aquilo na sua cabeça, você coloca Você aquilo até nega a TV. Você nega por um falo- tempo. Eu falo Eu que- neguei. Eu negava. Eu total, neguei que- televisão. Eu não nego mais, viu, também Eu não não gente? nego mais não, gente. Passamos dessa fase. Adolescência, tá ali um pouco revoltado com o negócio. Total. Aí você, né? Aí seus pais olham pra tua cara e falam assim, mas não era pra ser ator, se não for ator da Globo, vai ser ator da onde, gente? O que eles vão fazer circo? Pra onde eles vão? E a gente, não, abaixa a TV, porque a gente começa a beber desses discursos, pelo menos isso acontecia, não sei como é que tá hoje. E aí, depois, lá na frente, a gente fala, pô, não é assim, tudo bem, tudo é complementar. É um outro Uma tipo coisa de não é produto, oposta. né? Um Eu ouvi outro tipo. o Wagner Moura falando, eu sou bem fã e apaixonado pelo trabalho do Adoro. Wagner. E eu ouvi ele falando assim, que falaram, pô, você é do cinema, você largou o contrato com a Globo, foi pra fora do Brasil. Mas então você não queria fazer televisão? Ele falou, eu quis muito fazer televisão. Eu sonhei muito eu queria. Quer dizer, isso é muito legal também, porque a gente não fica disfarçando que a gente é, entendeu? Outra coisa. Outro intelectual. É, Porque Não, a porque gente parece coloca que numa- o cinema é melhor do que a TV e a série começa a dar juízo de Gente, é valores trabalho, nisso. E não é isso. profissão, é trabalho. São tipos de lugares de atuação diferentes que demanda um público diferente, que é destinado para um tipo de, sei lá, publicidade diferente e por aí vai, sabe? São diversos tipos de produto que cabe à atuação. Exatamente. Então, a gente saber diferenciar isso e entender, enquanto também trabalho, que atuar, sim, pode nos sustentar. Porque a gente, querendo ou não, a grande maioria não vive só de atuação. É o que eu Isso é ia claro. chegar. E a gente tem que acreditar que sim, a Exato. criança, né? Sim, eu vou Sim, viver eu de vou atuação, continuar- vou fazer. Eu vou viver de atuação, eu vou viver. Eu tinha uma coisa assim, eu não quero sair do meio artístico, porque o que eu vou fazer? E assim, a gente sabe que pode fazer outras coisas, né? Como Mas eu se vi. sair daqui, fudeu. Exato, É, porque se sair assim, daqui, fudeu. cê- Você vai- É onde eu me reconheço, é das Sim. coisas que eu gosto. E a gente escolhe essa profissão, eu falo, né? Quem é atleta, quem é no Brasil, quem é atleta, quem é ator, quem é pintor, quem é, né? Tem músico. Você escolheu, cara. Então, assim, faz disso o que você pode fazer de melhor, sabe? Não fica se sabotando. Porque você escolheu. Às vezes não dá pra ser totalmente aqui nesse lugar o que você queria, mas dá pra... E eu passei num teste que era pra teatro infantil de um projeto que acontecia viajando o Brasil através da lei de incentivo. Ai, Então que tinha ali delícia. tudo desenhadinho nas linhas, eu ia ganhar tanto por mês viajando e tal. Falei, Agora. yes! Porque eu falei, é isso. Foda. Vou viajar com esse trabalho e éramos duas meninas com uma equipe de muitos rapazes. Era uma tenda Difícil. teatro, mas a proposta é uma proposta que eu carrego comigo até hoje, que era do acesso cultural. Então era uma tenda teatro que chegavam em cidades em que não tinha pouco. Às vezes é uma avenida, né? Não tinha nada. 2.000 habitantes. A gente foi pra Estrela do Sul, fui pra Minas Gerais. A proposta de você conhecer o Brasil e você conhecer o Brasil fomentando cultura, pra É quem incrível. tinha. Eu falei, né, maravilhoso, vambora.
E eu fiquei nessa 2 anos viajando e fazendo isso. E como uma pessoa que pensava muito nisso. Tipo, eu quero ter minha casa, eu quero conquistar minhas coisas. Então, acho que é muito importante pro ator também falar isso, né? Que a galera chega em São Paulo e aquela coisa, e aquela cultura do bar, da gente ficar... Acho maravilhoso tudo isso. Mas, assim, como autônomos, a gente tem que pensar no que a gente pode fazer dessa profissão, porque ela é uma profissão. E levar isso com o máximo da seriedade para depois não ficar frustrado, falando, ninguém faz nada pelos artistas. O que você faz com a sua profissão, do fruto do seu trabalho, como você se administra. Porque não é só ser ator. É você saber viver dentro de uma profissão. Que poderia ser o caixa do supermercado. Sim, é contador, é nota fiscal, tem tudo. Aprender a tudo isso. E aí foi assim que eu fiquei 2 anos, comecei a... Aí quando eu decidi sair, que eu falei que era uma produtora grande na época, falei, não, eu vou sair, que eu vou casar. Eu tava novinha, já tinha um relacionamento, queria casar. E não vai dar muito certo casar, ficar viajando e tal. E eu quero voltar para São Paulo, né? Voltar para as minhas vaidades. Porque não tinha muito esse lugar né, desse egão todo. E também quer outras experiências também, né? Depois de 2 anos viajando, gente, cansa, é trabalhoso, não é tão simples. Não é nada simples, na verdade. Chega um momento que você quer outros ares, assim. E agora? Experienciei isso. Qual que é o próximo passo que eu vou dar enquanto artista, enquanto atriz, né? E aí eu recebi uma proposta para ser coordenadora. Então, a gente gostou muito do seu trabalho, vai ter uma mudança aqui. O que você acha, já que você não quer viajar mais, de coordenar a equipe? De trabalhar com produção cultural? Falei, aí abriu. Falei, né? Com produção cultural? Falei, mas eu gosto tanto de atuar. Mas eu vou sair do palco? O que vai acontecer? E aí eu falei, vamos lá. E aí eu fui experimentar o que era produção cultural, o que era trazer atores, o que era trabalhar com esse espelho de poder encontrar atores e organizar a logística, organizar as viagens de São Paulo. E foram, aí da coordenação eu passei a escrever, começaram a pintar algumas propostas de dramaturgia. E aí e sempre fazendo isso para criança, sempre nesse foco nessa causa que virou uma coisa muito séria e importante para mim. Um projeto que você trabalha com crianças e um projeto social, não é? Sim, A Procura da Água. Então, assim, nessa época eu coordenava os projetos da produtora, que eram sempre nesses segmentos, assim, de educação ambiental, levava para as crianças, porque era atrelado às marcas que abatiam o imposto para poder vender, aquela coisa toda. Então, era para criança, mas sempre tinha esses apelos, né, da sustentabilidade, do eixo ambiental, tinha esses apelos, se era uma empresa de alimentos, tinha a questão do nutricional. Então, sempre ia muito já esquematizado, justamente para você ter o patrocínio e fazer aquela coisa acontecer. Mas tinha um caráter educativo muito forte, né? Muito forte. E aí, quando eu saí de lá, isso já estava em mim, toda essa experiência. Eu fiquei no total 9 anos trabalhando lá. 9 anos coordenando diversas equipes, conheci um monte de ator, conheci um monte de gente, mas muito fora desse circuitão comercial. Sim. E aí eu fui, quando eu saí de lá, eu falei, pô, eu tenho de novo essa bagagem. O que eu faço com essa bagagem em São Paulo? E daí eu comecei a implementar em São Paulo essa ideia que, independente de você ter a Lei Rouanet ou o PROAC, que seja, a responsabilidade das empresas com a sociedade, com a necessidade de a gente promover ações culturais. Então, assim, eu brinco, eu falo assim, tem que ter alguém que pague a conta, tá? Sim, é importante. Então, um grande empresário, para você, amor, você paga a conta. Lindo, e a gente... lindo. Aí você me chama pra jantar. Exato. E a gente chega com tudo. A gente chega com... Porque cada um do seu quadrado também. Exato. Agente financeiro, por favor. A gente é criativo. Exatamente. E uma coisa que você falou que eu acho maravilhoso, que eu acho que é uma das principais, se falar, dicas, assim. Entenda o outro lado. Sim. Né? Porque eu tenho certeza que você o seu trabalho como atriz melhorou 1000% quando você entendeu o outro lado, quando você entendeu o que era uma produção, o que era escrever, o que era coordenar, era vender um projeto. Era vender. Nossa, essa parte. E isso eu acho que todo ator precisa saber escrever o seu projeto. Sim. Precisa saber os mecanismos das leis de incentivo, porque
senão você sempre vai estar esperando alguém te ligar, alguém te chamar. Não, e o vago, né? Eu quero atuar. Atuar pra quê? Atuar por quem? Atuar... eu quero atuar, não me importa se eu... Tá, legal, mas você quer fazer uma novela por quê? Por conta da expressão daquele canal, pra você se projetar? Ok, mas e depois que você fizer essa novela? Ou então, assim, você já pensou em escrever uma novela? Você já pegou uma novela, né, de alguém que você conseguiu... Você já teve... Sabe, como que você busca aquilo que você quer? E como que você entende o outro lado? A venda, gente, é uma coisa que não dá pra gente... Ai, não, detesto vender. Amor... Ou você vende, ou você vende. né? Ou você arruma alguém pra vender pra você. Como Porque tá vai difícil... ficar complicado, né? Porque, assim, a pessoa que vai patrocinar o teu projeto, quem vai comprar a tua ideia... Ela não vai comprar a tua ideia romântica de fazer arte. Esqueça porque tudo. fica tudo aqui no campo das ideias, ativa uma coisa. É lindo, maravilhoso, mas assim, a gente tá falando Eu quero números. Mas... A gente tá falando de patrocinador. Você tá falando... É claro que as pessoas falam, não, aí fica robótico, aí a gente vende a alma pro cão. Não, a gente não vende. A gente entende que, de repente, o cão quer aquilo e a gente fala assim, então, cãozinho amado, você quer aquilo. Mas pra eu te entregar isso, eu tenho que ir por esse eixo, porque é assim que eu vou atingir, porque a transformação que a arte traz, todas as políticas e todas as ações culturais e sociais, o que vem quando você entrega um projeto artístico, é infinitamente maior do que aquela ideia pequenininha. Então, assim, você vai entregar mais. Você querendo, não querendo, gostando ou não gostando, no final das contas, porque o que você está entregando é essa paixão que você tem pelo que você faz, é o romântico que ninguém vê, e tudo bem. Se você vê, tá no brilho dos teus olhos, tá lindo, porque você tá entregando, tá indo junto. E eu acho que as pessoas têm muito essa dificuldade, quero fazer o outro... gente, não vai, sabe? Não vai. O outro tem a limitação dele em entender aquilo como um produto. Mas eu acho que existe uma dificuldade, até porque é muito novo a gente pensar nas escolas de artes no Brasil. A gente pensa que aí passou, né, a formação de atores, agora você já tem o professor, agora você está tendo as outras áreas, que é o iluminador, o cenógrafo, começou a diferenciar. Mas você... Agora está vindo o produtor, mas essa pessoa que produz e vende, a gente ainda não sabe, ou são poucas as pessoas, e aí que não foram buscar dentro da escola, você foi buscar provavelmente em outros campos, para entender essa relação do empresarial, do financeiro. Nem na faculdade a gente sabe disso. A gente sai da faculdade... Pra vida. Não sabe a de arte cênica. O que é o mercado de trabalho? O que você fala de mercado de trabalho? Né? O que é? O mercado, se não é a agência, que é a publicidade que vai pagar razoável, o que é? E é uma ilusão a publicidade também, porque não é sempre. Publicidade é no mês, às vezes tem umas pessoas que pegam aí bastante, mas assim, fica pingando, eu tô numa gente? fase de publicidade agora que eu nunca tive na minha vida. Que eu Toda semana fazem que teste, maravilha. né? Testes e pega algumas e tal. Outra. Mas em qual que é o perfil? Pai. Eu tô numa fase pai da minha vida, né? Agora pai. Tudo Tirou pai. do prateleiro pai. E tipo assim, antes, quando eu era mais não rolava nada. Não ia, fazia. Não... É perfil, né? Tem umas coisas, mas é uma ilusão, porque eu não quero fazer publicidade, ser um ator de publicidade. Porque senão eu vou ficar sempre naquilo. Sim, né? E é uma ilusão, porque entrou uma hoje que é um cachê bom. Outra vai entrar daqui 4 meses. E o cachê às vezes nem é tão bom quanto aquela última que foi. Então, não dá pra ser. Você precisa buscar outras formas de... Né? E eu acho que você é apaixonado pela sua luta, porque as pessoas ficam assim, mas aí eu vou fazer minha peça? Mas aí eu vou fazer o meu programa? Mas você vai fazer. Se você quer, você vai. E aí eu acho que outra pauta muito importante que nós estamos aprendendo a fazer na marra são as redes sociais. Sim. Nossa, é outra coisa que é esse marketing digital, gente. A gente precisou fazer na marra um pouco também, né? A vida deu uma chacoalhada na gente também. Aí vem o lance dos influenciadores, aí vem os atores querendo matar os influenciadores, porque o ator não sabe ter engajamento, aí o outro lá que não é ator tem um puta do engajamento, aí fica com ódio, vira aquela feira, né? Ninguém se entende. Discórdia, né? Então tem que fazer sentido pra você.
né? As pessoas falam assim, poxa, me cobraram muito agora na gestação, né? E aí eu ia chegar no ponto que depois de muito trabalhar, 9 anos, não sei o quê, eu me vi com 29 anos e com aquele termômetro da mulher, que eu acho que acontece com algumas de nós, né? Do hormônio de, e aí, vai ter filho, não vai ter filho? Você tá com 29 anos. Você tá casada não sei quanto tempo. E aí, gata, vai ter aquela voz, né, interna. E eu falava, mas e a profissão? E o meu voto E aí eu falei assim, mas peraí. Eu faço teatro desde quando? 12, 13 anos, né? Bom, A vida legal. inteira. Eu dei bastante tempo da minha vida, né, pra essa profissão. Será que não tá na hora de eu... O que a profissão me deu? Vamos dar uma analisada? Será que com 29 anos... Porque agora eu tô pensando em ser mãe. Mãe, eu também tenho um tempo determinado pra ser. Lógico que 29 você é novinha e tal. Mas eu falei, não, eu não quero acreditar que a maternidade, que é uma coisa que eu... É o que vai me parar. Limite. Vai me... Não, Não, e aí foi quando eu falei assim, não, eu acho que eu dei muito de mim a essa profissão. Eu acho que tem hora que a gente planta e precisa deixar a semente descansar ali pra ver se ela vem ou se ela não vem, ou o que ela diz. E cuidar de outras coisas, porque a gente fica muito frenético em cima de uma coisa, como eu conheço, tem algumas colegas que são atrizes e que estão nesse dilema absurdo, sabe? Assim, ai, mas será que o quê? Você tá esperando o quê? Se isso tá dentro de você, primeiro acho que tem que ser uma decisão, né? Assim, quero ser mãe, pra você ser uma mãe presente, pra de fato você ser uma mãe, né? Pra você estar ali, se você tá com condições pra isso, é isso que você quer bancar. E entender que a maternidade, quando a gente quer, ela impulsiona. Então, comigo foi assim. Eu tive muito medo, mas a minha vida mudou depois que eu fui mãe, completamente. Eu tava ouvindo o Fefo falar sobre a questão de pai, agora eu sou pai. Antes, quando eu era novo, não rolava. Depois que eu fui mãe, amor, que eu olhei, e eu ainda tinha expectativa de ter um menino, porque eu falava assim, gente, eu tenho que ser esperta aqui, né? Vamos conversar, Deus. Tem que ser um menino, porque a vida é muito difícil pra mulher. Né? Vida é muito difícil pra mulher, ser mulher é foda. Então vem um garoto, porque aí o mundo já é feito pra ele, né? Aquele egoísmo, né? Gente, ele já é feito pra ele. Quando a médica me falou, e eu já tinha sonhado que era um bebê. Menina! Eu falei, eu tô ferrada, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer na minha vida? Como é que eu vou dizer pra essa menina, meu Deus do céu, como é tão difícil ser mulher? O que eu vou fazer? Dramática. Eu falei, acabou minha vida. Dramática. Meu mundo caiu. Eu falei, gente, uma menina, cara. Ou seja, aquele mergulho, né? De olhar pra si mesmo, né? Como tem uma passagem que eu gosto muito do texto do Wojciech que fala isso, né? Todo ser humano é uma vertigem e a gente fica tonto a olhar, né? Por esse abismo, lindo. né? Que somos nós mesmos, né? Sim. E aí eu falei, eu vou ter que olhar pra mim. Porque foi só profissão. Eu vou ter uma menina, essa menina vai se espelhar em mim, eu vou ter que fazer uma caminhada aí meio reversa e entender o que é ser mulher, entender pra que eu possa criar essa pessoinha, né? E daí eu comecei esse mergulho, aí a mesa virou. E a atriz voou. Né? Voou, Aí... a mesa virou, casamento rodou. Lindo. Aí eu fui amamentar minha filha há quase 2 anos. Aí eu fui me sentir gata, gostosa, depois que eu tive a minha filha. Eu fui ser a morena cacheada que usa biquíni, que ama praia, bronzeada, do jeito que eu queria na minha rede social. E dane-se, e as pessoas me mandando mensagem, o que tá acontecendo? Estou viva. O que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, Michele, mas você é uma artista de teatro. Eu falei, sou também. A gente é tudo. Sou também, é Sou isso também, mesmo. mas é isso aí que tá pra jogo, gente. É isso. Eu sou isso, e eu tô me amando, e eu tô me descobrindo. E eu vou me separar. O quê? Como é que você vai... Família, como é que vai ser? Família tradicional. Vou me separar, porque não dá mais, meu relacionamento acabou. Mas com uma menina, gente, de 3 anos, vou enfrentar tudo pra ser protagonista da minha própria vida. Então, assim, isso foi muito, sabe? E aí a minha vida começou, de verdade. Aí é outro rolê, e você fala assim, depois dos 30, depois de tudo, depois de ter passado... É a melhor fase. Eu acho que depois do que eu Impressionante. fiz... Até os 30 a gente tem uma cobrança muito grande de... Depois dos 30 eu acho que... Cara, foda-se. E aí eu acho que vai, as coisas foram. Você se sente mais bonito, você se sente mais maduro, porque aí você olha e fala assim, tá todo mundo... Cara. A coisa da beleza, do padrão que colocam na gente,
de beleza, né? Aí começa aquele procedimento todo, é botox daqui, é preenche de lá, muda, todo mundo muda a cara, bota a boca, porque agora é assim, mas antes você falava assim, os 30 era o fim, né? Pra ator ainda, atriz, imagina, os atores. Pra atriz, principalmente. Nossa, atriz, principalmente. O machismo é tempo que pra homem, o homem depois dos 30 fica lindo, maravilhoso. Né? Homem é foda, né? Nossa, o mundinho. Eu falei, agora, amor, agora, não tem mais. Foi uma saída do armário, assim, no sentido de, tipo, é isso que tem, graças a Deus, muito bem acompanhada de um mundo que veio mudando, né? De cremes e sérums pra cabelos cacheados que começaram a aparecer no mercado pra dar uma empoderada na gente. E essa possibilidade de ser realmente quem você quer ser. Eu tenho uma frase, eu vou até colocar essa frase, li esses dias e pra mim eu acho que mudou um pouco a chave, assim, do que eu tenho buscado e seja quem tu és, torna-te contagioso. Ele falou hoje. Que é de um filósofo português chamado Agostinho da Silva. E é isso, a gente precisa, não dá pra fugir de quem a gente é. Não tem não como, dá. explode, né? tem uma hora que explode. Né? E ainda mais nesse meio artístico que a gente se tenta coloca, se encaixar, se molda. né? Eu preciso ser assim dentro desse teste. Eu vou conhecer fulano na estreia do filme dele. Eu tô montado, eu sou o ator, eu sou aqui. E aí a gente, qual que é a sua autenticidade? Quem é qual que é você? né, ali? Eu acho que é isso que falta um pouco, né? Sim. E eu acho que aí você fala desde de armário, eu só consegui ser feliz, minha vida mudou, meus trabalhos melhoraram, pleno, depois que eu consegui tirar esse peso do armário, eu escancarar a porta, falar assim, não, eu sou aqui, porque eu engessava. Como uma pessoa que não é quem ela vai conseguir exercer um bom trabalho como ator. Porque você tá mentindo à sua volta. Você tá engessado. Então precisa... O sacrifício, a dor, né? De você ficar sustentando uma coisa que não... E eu acho que depois dos 30, a gente já viveu tanta coisa, já apanhou tanto, e a gente percebeu que a vida é a gente fazendo com as pessoas que a gente ama, com os nossos ali, e que não tem nada a perder, a vida é uma só e é isso, foda-se, sabe? Vou fazer o que eu quero fazer do jeito que eu quero fazer, sem tanto medo desses olhares julgadores, sabe? Porque não são esses olhares julgadores que têm de fato influência direta na nossa vida, nos nossos corações, no nosso convívio, no nosso bate-papo, sabe? E que vai segurar a onda contigo, amor. Justamente. Que a hora que a coisa aperta, é você e mais, você não enche uma mão. Não enche, sabe? Do que tá ali perto de você. Então, isso fez muito sentido pra essa Michelle empreendedora, sabe? A maternidade fez muito sentido, porque você ser mãe, você tá ali na frente, e ainda mais uma maternidade que veio logo na sequência um divórcio, né? E a coisa de entender que, assim, aí vinha aquele tabu, não vai ser fácil, meu Deus, mãe solo ou mãe separada, como vai ser? E um divórcio ainda um pouco conturbado, foi isso em 2019, como é que vai fazer? E eu voltando, né? Porque eu casei com 23 anos, então, assim, né? 10, 11 anos depois, o que era voltar essa mulher, né? Que não era só mãe, era mulher, era querer sair, era querer fazer um monte de coisa que eu não tinha feito, que eu tinha deixado a minha vida pessoal um pouco de lado por conta desse sacerdócio, um pouco por conta dessa estrutura toda. E conheci a vida, conheci São Paulo, que eu vim morar em São Paulo com 17 anos, mas com foco de estudar, com foco de ser atriz, com foco de entregar, com foco de fazer grandes projetos que iriam mudar. De repente, você desconstruir tudo isso e olhar para a cidade, e olhar para minha filha, e olhar para o que eu posso fazer, e olhar para o que faz sentido eu fazer enquanto artista. O que faz sentido eu fazer? E aí é muito louco como a gente acaba devolvendo, né? Falei pra vocês no começo sobre a questão das oficinas culturais e tudo mais. E foi nesse lugar, essas coisas começaram a vir e eu ir de encontro a elas. E ter um prazer enorme de poder atender com a minha arte, seja que espaço for, se é dentro de um shopping, como eu faço muito, ou num parque, ou em qualquer lugar que seja, levar o teatro, sabe? Contagiar, né? Como o Vivi estava falando. Contagiar, que lindo. Dessas possibilidades, de apresentar para aquelas crianças. Eu costumo dizer que a gente se esquece, né? Das aulas de português, das aulas de matemática, mas o dia que eu saí da escola para poder ir
com os meus amigos no ônibus pra ver isso é inesquecível. o patinho na floresta, cara. Então, assim, Verdade. e quantas crianças dali a gente não faz brilhar o olho e não faz, né, fazer sentido o que a gente tá fazendo, né? Então, essa é uma ponta. Eu fui fazer pós-graduação em roteiro, aí comecei a roteirizar, encontrei uma galera que tava a fim de roteirizar também, uns malucos, e aí fomos fazer o audiovisual, o cinema. Mas o teatro, pra mim, eu sempre uso muito os espetáculos que eu fiz em São Paulo à noite, as comédias, principalmente, que eu adoro fazer comédia, como vitrine. Porque aí eu tava agregada, de repente, a algum produtor, alguma outra produtora e tal. Eu falava assim, nossa, Michele, ganhou dinheiro fazendo teatro à noite em São Paulo? Não ganhei dinheiro. Mas era uma vitrine, eu podia estar ali, as pessoas podiam me ver. Então, esse lado, ai, nossa, como você é positiva. Não sou positiva. É o que tem pra hoje, amor. Porque senão a gente, né? Sim, assim, a gente vai se sabotando. Se sabotando. Então, assim, o teatro à noite era muito isso, prazer imenso de ter feito. Não ganhei dinheiro, mas aquilo foi importante pra eu conhecer outras pessoas. Sim. Pra eu poder exercitar ali a minha atriz, colocar Se pra fortalecer, jogo mesmo, ver meus times de comédia, né? Onde eu danço melhor ali em cena, conhecer outros atores e empreender com aquilo que eu acredito. Então, assim, pra mim é muito nessa mão que as coisas acontecem. De todos os projetos, sejam teatro, cinema, séries, todos, qual que você consegue eleger um, assim, essa é a personagem que eu mais gostei, esse é o trabalho que eu mais gostei de atuar? Então, não consigo, mas assim, como eu fiz, cinema pra mim apareceu agora. Você fez um filme Eu agora fiz um recentemente, filme, um longa. Que vai sair ainda, Vai sair. né, gente? Sara Lileia. Que um roteiro seu. Então, Fala um pouquinho. Amei! A produção é isso, gente. A gente escreve, a gente bota no cinema. Exato. É esse que é. O povo vai Já achar tem que data de fácil, estreia! A gente vai estar Não, lá, não, cobrindo Não, fácil isso. não é, mas Isso não é. querer é o principal, Querer né? é o principal. Querer é muito principal. Não adianta, gente. Não adianta ficar esperando. Não vai, o telefone do diretor não vai te ligar, amor. É assim, na pandemia, eu já escrevia com a Mônica Carvalho. Conheci a Mônica pelo teatro, por um espetáculo de comédia. Mônica que já tem a sua carreira, né, consolidada em TV e tudo mais. E eu não a conheci pra ser stand-in. Então, alô, você foi chamada. stand-in dela. Eu fui stand-in de uma das atrizes Pra trabalhar época. em São Paulo à noite. Pra trabalhar em São Paulo à noite, pra não Olha ganhar isso. dinheiro. Olha aí, olha. E aí eu conheci a Mônica e a Mônica falou, pô, você é atriz e tal, eu fiquei sabendo que você tá fazendo pós em roteiro. Eu falei, terminei, né, fiz lá um longa, conheci pessoas super legais e tal. Ela falou, eu escrevo também, né, escrevi a peça, mas eu tenho os projetos de audiovisual, vamos bater um papo. E aí comecei com a Mônica um trabalho que foram, acho que uns 2 anos, escrevendo outras coisas. E aí, lógico, você escreve, ganha intimidade, troca ideias, nos tornamos amigas. E daí, na pandemia, a gente começou a se falar. Ela falou, putz, quando deu aquele relaxamento, que as pessoas começaram a fazer coisas caseiras, né, e tal. Ela falou assim, queria muito fazer uma websérie, queria muito fazer alguma coisa. Porque a gente é artista, a gente tem que fazer alguma coisa. Ainda que Tem não... movimento, né? Tá em movimento. E aí, ela falou que queria contar a história de 3 amigas num quarto-sala, numa kitnet, que tinham projetos em 2019, que aí o ano mudou, 2020, foi tudo por água abaixo, uma comédia de situações, uma coisa engraçada e tal. E daí nasceu. E ela falou, eu queria muito que fosse Sara Lileia, o nome das meninas, né? Fica uma coisa meio Sara Lileia junto, mas é essa a ideia. Falei, pô, Mônica, vamos aí, né? Em casa também, né? Tomando sol na varanda, só fazendo yoga e vamos... Bora fazer. E aí começamos a gravar. Colocamos no YouTube, não tivemos um mega acesso, era uma coisa muito caseira mesmo. Mas daí veio esse embrião pro filme, porque ela falou assim, não, é uma comédia, eu acho que a gente podia pensar em mostrar o Brasil também, a Mônica muito com a... Eu adoro gente megalomaníaca. Que vai juntando. Que vai juntando. Não, Vamos fazer sim. A Mônica, gente, sério, a Mônica, isso é muito inspirador, as pessoas falam assim, né, une-se a pessoas, ela é muito inspiradora porque, tô falando em acreditar, mas a Mônica é assim, é tipo Oscar, entendeu? Nós vamos fazer, nós vamos filmar, nós vamos acontecer. Adoro, isso é muito adoro. gostoso. Tem que ser assim. E aí eu falava assim, mas Mônica, não, eu vou ligar pro produtor, eu não tenho o número dele, mas eu vou ligar pra ele. Eu acho. Eu ligo, jeito. oi, e essa coisa, né, eu sou fulano de tal, eu tenho um filme, meu filme é bom, quero que você ouça, quero que você veja, quero que você leia.
E ela tem muito isso. E é muito contagiante, porque é aquela pessoa que ela só cai de pé. Ela não, né? Ela não tem esse negócio. Ela cai, tem uma mola no fundo, ela sobe de novo e tá tudo certo. Né? Ela recebe o não com uma dignidade que não abate, sabe? Que você fala assim, tudo bem, você não gostou hoje, mas daqui a um tempo você vai ver que não foi um bom negócio que você fez agora. Então isso é muito bom pra nossa profissão, por lidar com os nãos, lidar com... Inclusive fiz um programa também recente no YouTube que era um Não Me Corta, que era falar de cortes da vida, de superação, quanto tudo isso é importante pra manter a gente de pé dentro desse ofício. E daí a Mônica foi juntando gente, ela conversou com a galera no Rio de Janeiro que ela conhecia, a gente já tinha levado um outro projeto nosso lá, de uma série, e a gente tinha levado um não bem redondo e sonoro, e ela falou assim, o negócio é o seguinte, agora eu tenho uma comédia de situações, a história é assim, 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 e eu já tô com viagem marcada, e eu tô indo lá falar com a prefeitura de Maragogi. Eu tô indo para Alagoas, ela já tinha feito um outro esquema lá, empreendedora. E eu falei, Mônica, quando você vai, eu vou parcelar minha viagem, vou com você. Imagina, eu vou para Maragogi com você. Eu acredito também, eu quero estar nisso. E nós fomos, e na primeira noite de reunião com o prefeito, que a gente acha que é aquela politicagem toda, que nada vai acontecer, que o político só tá ali, de repente, para receber as atrizes e tal. O político vira pra Mônica e fala assim, Mônica, você não lembra de mim, mas eu lembro bem de você. Quando você esteve aqui para fazer a Indomada... Quando você esteve aqui para fazer a Indomada, eu não sei se você lembra, mas eu estava começando e você foi muito fundamental ali no set. Nossa, eu tô arrepiando. Você recebeu a gente, você acreditava nas coisas que a gente estava propondo. Então, assim, eu não sei do que o filme se trata, mas, assim, eu também acredito na arte, né, como uma ferramenta. E eu quero muito trazer isso para Maragogi. Então, veja aí com o meu pessoal, o que é que precisa fazer, qual projeto que a gente faz, que a prefeitura vai estar com você. Eu juro, eu olhei pra cara dela e ela assim, eu fiz isso? Maravilhosa. Que é essa coisa do planta e colhe, que a gente não, Sim. né? Eu Sim. olhava pra ela e falava assim, Mônica, Se esse você prefeito... fica emanando bem, ele volta. Eu falei, é inacreditável, gente. Eu falei, Mônica, esse prefeito... Ela falou, você acredita? Eu falei, eu não acredito. Quer dizer, acredito, eu tenho que acreditar. Eu acredito, eu super acredito. E daí a gente começou, aí veio a produtora, aí vieram, lógico, outros patrocinadores, e foi uma coisa arrebatadora, porque isso aconteceu tudo ano passado. Então, assim, a nossa viagem pra Maragogi, que eu tô contando pra vocês, Que foi foi em junho, a nossa julho, do a ano nossa passado. do ano passado. Tá. E dia 28 de outubro, que daqui a pouco faz um ano, nós estávamos indo pra lá viajar com direção o Xuxen, com o diretor, que foi o mesmo que fez o Me Tira da Mira da Cleo, que fez o Desapega da Glória Pires. O Xu, que é um grande diretor, foi contratado, a gente fez reunião. E aí eu tinha escrito com a Mônica, né? Então tinha essa parada. A gente tinha feito um primeiro tratamento, que cinema é nada, né? Quando está começando. Enlouquecidamente a gente dobrou 7 tratamentos para poder viajar. Chegamos lá e eu me vi realmente falando, caramba, atriz de teatro, né, dos projetos sociais e educacionais e que estava completamente fora da rota comercial, que não era atriz de banco de publicidade, né? Roteirizou e agora eu sou uma das protagonistas do filme. E eu tô aqui para ficar aqui um mês fazendo cinema. Mas eu nunca estudei cinema. Mas se eu souber de teatro, eu faço tudo. Mas aí eu falei assim, mas cara, e aí eu fiquei, exato, eu fiquei desesperada. Você falou isso no falei, início aqui. Exato. Falou. E foi isso, antes de ir pra lá, eu falei, aí vem a cobrança, a culpa, mas meu Deus, né, eu não me preparei. E daí quando eu fui fazer um estudo, né, que a gente pega lá o coach, né, antes de ir, eu arrumei um coach, uma preparação para a câmera. Ele falou, gata, tua bolsa tá cheia. A bolsa tá cheia. Ninguém vai deixar lá no set de cinema você fazer a maluca. Então, se sua bolsa tá cheia, eles vão ali equalizar você e você vai entregar. Porque o mais importante tá aí dentro, que é essa paixão, chegou, entendeu? Chegou pra você. E quando chega pra você, faça. Faça, desfruta. E eu entendi aquilo também como um trabalho. Não é que, ai, meu Deus, sou protagonista. Não. É um trabalho. Como quando você vai fazer o teatro para criança, eu gosto muito do termo teatro infantil, teatro para criança, é um trabalho. Quando você vai fazer o stand-in, é um trabalho. Tudo é trabalho. Você que vai dimensionar.
se ele é pequeno ou grande, dentro da sua pequenez ou grandeza. Mas é um trabalho. Então eu me vi ali, aí chegando, né? Nelson Freitas, Henri Castelli, Daniele Vinitz, que... Enfim, o pessoal chegando e olhando pra minha cara. Você... não, eu queria só conversar com você sobre esse personagem aqui. Tinha escrito personagem. Aí você vai ser a Leia? Sim, sou eu a Leia. E começar a estar ali com aquele time, batendo bola com aquele time, o quanto eles me abraçaram, Luísa Tomé, pra fazer... E a Mônica fez questão que o casting, né, e fossem de atores, porque hoje tem muito essa coisa de trazer influenciadores, sim, aí os números, o engajamento. E a Mônica, não, gente, eu quero ator. Né? Porque a gente vai fazer uma comédia, mas eu quero atores. Eu tenho essa predileção por gente que faça e que tenha... E o Chu, maravilhoso. Então, assim... Pra mim, não é escolhendo, mas essa experiência de repente, veio tudo junto. Que eu tinha ideia que com 20 anos eu ia fazer uma participação, que eu ia fazer, sabe aquela escadinha? E aí, quem sabe um dia? E, de repente, com 36 anos, veio tudo. Veio a protagonista, veio o roteiro, veio... E o filme tá pronto. E não veio, às vezes, a participação, né? Às vezes já pula... Porque é isso, precisou passar e já vai. Exatamente. Né? No seu tempo, no seu caminho. Fica isso muito para as pessoas que acham assim, mas eu nunca fiz nada. O que importa é o que você já tem. Você tem? Como você se preparou? Você tá esperando? O que você tem? E o filme vai sair... Sim. Então, o filme a gente tava com a previsão agora pro final de 2022, só que deu uma atrasadinha. É normal, faz parte, gente. Faz parte. A pós é complicadinha. Mas tá na pós, Sara Lileia. 2023. 2023. Já tem um mês ainda não? A gente quer muito verãozão, né? Porque é uma comédia que mostra o Brasil. Maragogi, né? Mostra Maragogi. Tem essa coisa na pandemia, na história dessas três que estavam ali cheia de planos e sonhos, ficaram numa kitnet, apareceu no relaxamento da pandemia uma oportunidade de trabalho em Maragogi, elas vão pra lá, aprontam um monte, renascem com toda a natureza do nosso Brasil, mostrando o Brasil. Então, assim, é um filme que é um alívio no meio de... Né? Não é um filme sobre pandemia, mas é sobre o quanto a gente pode se reinventar. Eu acho que essa quarentena, tudo isso que a gente passou, pra quem quis, né? Fazer esse mergulho, Com certeza. Esse lugar de a gente vai sair melhor dessa pandemia, vai sim. Pra quem quer, né, gente? Ai, Mi, muito obrigada. Deixa eu falar, né, gente? Já tá quase no horário. Temos que... Eu queria só perguntar uma coisa, só mais uma. Vai, ainda dá tempo. Porque da maternidade, mãe, agora ela vai dar uma parada, porque 8 meses de gravidez. Já José pensou, José Antônio. José Mário. José Mário está chegando. O que você espera pro futuro do José Mário, Nádio? Como você imagina? Olha, existem pessoas... Essa nova era. Existem pessoas que falam assim, imagina como é que você vai ter filho, você está maluca, olha o mundo como está. Eu prefiro pensar assim, o mundo precisa dos meus filhos. Sim. Incrível. Porque eu sou uma mãe foda, né? O mundo precisa de pessoas como nós. Quando a gente se descobre e acredita na gente como cidadão, como pessoa. Então, o que eu espero é que a gente tenha esse encontro consigo mesmo, que as pessoas a tempo olhem para dentro das suas casas, olhem para os seus filhos, olhem para suas vidas e falem assim, cara, sabe, eu preciso fazer esse mergulho, porque é só aí que a vida começa a ficar melhor. Então, eu acho que é isso. Ai, falei muito. Que linda! Eu estou apaixonado por Apaixonado. Não falamos nada ainda. Cara, tanta coisa. Nossa, muita tanta coisa que você falou, tanta coisa linda que você tá deixando aqui. E eu acho que isso pra gente faz muito sentido. O podcast, ele se tornou um lugar de encontro e de troca, assim, muito potente, que alimenta. Ela é muito parecida com o palco, com o teatro. Eu falo isso com o Fefa, a gente conversa sobre isso. Nossa, como que um podcast acabou dando pra gente tanto gás pra gente encontrar com esses amigos, com essas potências que vêm aqui e, sabe, conta um pouco do seu olhar do mundo. E aí, é isso. Eu quero dar parabéns pra vocês, não sei se dá tempo, eu tô aqui, ó, correndo agora, não sei. Tô igual quando eu era 15, dá mais 30 um tempinho segundos. que ela vai elogiar, vai dar elogiar agora. Elogio, a gente gosta. Quero. Não, gente, sem o menor
demagogia, enfim, eu quero elogiá-los no sentido e quero agradecer pelo convite, dizer que é maravilhoso a gente poder falar das nossas próprias desgraças, né? Assim, do nosso lugar de drama, do nosso lugar de reencontro, conexão. Eu acho que durante muito tempo a gente foi alimentado entre nós, artistas, atores, uma disputa muito ferronha e sem graça e xoxa e capenga. Então, assim, eu acho maravilhoso que a gente possa se impulsionar, porque, de fato, a gente não é papo de positivismo. Eu acho que o sol nasce mesmo para todo mundo e é trabalho, não tem outra receita, não tem outro lugar e vocês estão fazendo acontecer. Então, eu sou muito desse partido, de quem faz acontecer, porque as coisas que são nossas, elas realmente encontram uma maneira de chegar até nós. Então, parabéns pelo programa, muito obrigada. Que linda! Obrigada, viu, meu amor? Muita luz pra você nessa caminhada. Ano que vem tem filme. Tem filme, Esse tem ano José ainda Mário, tem neném. tem... Esse ano ainda tem neném. Tem neném. Esse ano eu fiz tudo, gente. Casei, engravidei, continuei produzindo e assim a vida vai. Gente, obrigado por acompanhar aqui a gente. A gente vai continuar aqui porque o papo é bom. Vai longe. A gente... Um beijo pra vocês. E antes, onde que o pessoal te encontra, Michele? No Insta, @Michele, o meu tem underline. Muniz com Z1. Tô lá, tenho os meus programas lá no YouTube do canal do Nome Corta. E tô aí, gente. A gente vai marcar ela também nos nossos posts. Vocês Busquem vão lá. atrás. Acompanhe Michele, acompanhe os projetos dela, sociais também, os filmes e tudo, as redes. Que, olha que mulher poderosa, Potente, gente, maravilhosa. Obrigado, Beijo, gente. Até obrigada. semana que vem.